Durante anos, eu ouvi histórias sobre o velho casebre, no fim da estrada de terra. Bem no limite, onde a mata começava a engolir tudo. Diziam que ali vivia um homem solitário, alguém que evitava qualquer contato humano. Mas naquela noite úmida, enquanto a neblina rastejava como dedos pela estrada, eu vi uma luz tremeluzir dentro da casa e, junto com ela, uma sombra que não parecia humana. Foi então que percebi que as histórias não faziam jus ao que realmente se escondia ali dentro. Eu tentei ignorar, segui caminho, fingi que aquilo era apenas imaginação. Mas a sombra se movia de um jeito estranho, como se estivesse quebrando as regras naturais do corpo. E quando a luz apagou de repente, um som grave, quase um gemido animal, atravessou o silêncio da noite e me obrigou a parar. Senti o ar gelar atrás de mim, como se algo tivesse notado minha presença. Voltei no dia seguinte, acreditando que à luz do sol, tudo pareceria menos ameaçador. Mas encontrei marcas profundas no chão, trilhas que partiam da porta e desapareciam na mata, como se alguma criatura tivesse sido arrastada, ou tivesse voltado para lá, por vontade própria. E então, vi o velho, magro, curvado, mas com olhos que carregavam um segredo pesado demais. Ele não falou nada no começo, apenas me encarou, com algo entre medo e aviso. Mas quando percebeu que eu não iria embora, murmurou, com a voz quebrada: "O que vive aqui é, né? Oh, é meu. Eu só tento mantê-lo preso." Antes que eu pudesse perguntar mais, a casa tremeu levemente. Não como um impacto, mas como algo grande se movendo no subterrâneo. O velho fechou os olhos, respirou fundo e sussurrou: "É tarde demais. Ele já sabe que você veio." E naquele instante, debaixo do chão, um som começou a subir. Um som que eu jamais deveria ter ouvido. Aquela noite marcou o início de algo que eu jamais conseguiria esquecer. Depois de ouvir pela primeira vez o som vindo do subterrâneo daquela casa, percebi que nenhum boato do interior era mera superstição. O velho que vivia no casebre carregava nos ombros um segredo tão antigo quanto a própria mata que o cercava. E de certa forma, esse segredo já havia começado a se mover em minha direção. Mesmo antes de eu entender o que realmente estava acontecendo, passei o dia inteiro tentando agir normalmente. Mas a sensação de que havia atravessado um limite invisível continuava queimando em minha mente. Eu me lembrava do olhar do velho e não era o olhar de alguém maluco, nem de alguém paranoico. Era o olhar de quem passou anos convivendo com algo que não deveria existir. Algo que exigia silêncio, isolamento e sacrifícios. E quanto mais eu tentava esquecer, mais aquele som subterrâneo ecoava dentro de mim. Foi então que decidi voltar ao casebre, não por coragem, mas porque a verdade tinha se enroscado em mim como uma sombra. E algumas verdades, por mais assustadoras que sejam, não nos deixam simplesmente virar as costas. Quando finalmente cheguei à estrada de terra novamente, percebi algo que antes havia ignorado. Ninguém mais usava aquele caminho. Ninguém passava por ali. Era como se todas as pessoas da região soubessem de algo que eu estava apenas começando a descobrir. Antes de continuar essa história, eu quero saber de você. De qual cidade e país você me assiste? Seu comentário ajuda muito o canal e me permite continuar trazendo histórias profundas, sombrias e cinematográficas como esta. Se você gosta desse tipo de narrativa longa, tensa e cheia de revelações, inscreva-se agora. O que você está prestes a ouvir é parte de um mistério enterrado por décadas. E nada do que você imagina chega perto da verdade que encontrei dentro daquela casa. O sol já estava baixo quando voltei à estrada de terra que levava ao casebre. A luz amarela filtrada entre as árvores criava sombras alongadas, como mãos tentando me impedir de avançar. A cada passo, o cheiro de terra úmida e folhas apodrecidas aumentava, e o silêncio parecia mais espesso do que antes, como se estivesse vivo, observando minha aproximação. Quando finalmente avistei o telhado torto da casa, senti um peso descer sobre meus ombros, como se eu tivesse atravessado um limiar invisível. A porta estava entreaberta, rangendo levemente com o vento, mas havia algo na maneira como ela se movia. Algo que sugeria que o vento não era o único responsável. Ao entrar, percebi imediatamente
que o velho não estava ali. A casa era pequena, composta por apenas um cômodo, com móveis espalhados de forma desordenada, como se alguém tivesse tentado fugir do próprio lar. Garrafas vazias jogadas no chão, um cobertor sujo sobre a cama e uma mesa inclinada que parecia ter sido empurrada às pressas. Mas havia algo pior. Marcas profundas no assoalho, linhas arranhadas que iam da porta até uma porta menor. Nos fundos, como se algo pesado tivesse sido arrastado. A madeira estava riscada e escurecida, marcada por longas fendas, que não poderiam ter sido feitas por nenhum animal que eu conhecesse. Me aproximei, devagar, sentindo a pele arder de ansiedade. A pequena porta no fundo da casa estava fechada por uma tranca artesanal, feita com correntes envelhecidas. E atrás dela, um som lento, quase imperceptível, mas inconfundível. Respiração. Uma respiração grande demais para ser humana. Uma respiração profunda, irregular, como se algo enorme estivesse dormindo ali dentro e lutando contra seus próprios movimentos. Senti meus batimentos acelerarem enquanto o ar da casa ficava mais quente, mais pesado, como se a própria estrutura tentasse impedir que eu a abandonasse. Do lado de fora o vento parou. A mata ficou em absoluto silêncio. Até os pássaros desapareceram. E naquele silêncio, a respiração pareceu ficar ainda mais forte. Antes que eu pudesse fazer qualquer movimento, ouvi passos do lado de fora. Rápidos. Desesperados. O velho entrou pela porta principal, com um rosto pálido de pavor, como se estivesse fugindo de algo que só ele conseguia enxergar. Assim que me viu, levantou a mão tremendo, como se tentasse me impedir de me mover. Você não devia estar aqui, murmurou, com a voz enfraquecida. Ele sente curiosidade, ele sente cheiro de gente nova. Aquilo me fez recuar instintivamente, mas meus olhos permaneceram fixos na porta trancada. A respiração do que estava atrás dela acompanhava o ritmo do meu próprio peito, como se tentasse me imitar. O velho se aproximou da porta lentamente, posicionando-se como se precisasse proteger algo, ou proteger o mundo, do que estava preso ali. Suas mãos estavam repletas de cicatrizes, marcas profundas e antigas, que contavam histórias de anos de luta silenciosa. Sem olhar para mim, ele disse: não é um animal, não é um espírito, é algo que não devia existir. Sua voz ecoou pela casa de forma quase solene, como se estivesse confessando um pecado guardado por décadas. Ele não come o que a floresta oferece. Ele não dorme quando deve. Ele aprende. Ele espera. A forma como disse espera fez minha espinha gelar. Eu tentei perguntar o que, exatamente, estava sendo mantido ali. Mas o velho me cortou, como se temesse que qualquer explicação despertasse a criatura. Eu o encontrei quando era jovem, preso na mata, ferido, fraco. Achei que pudesse ajudá-lo, salvá-lo. Sua voz falhou, mas ele nunca foi algo que pudesse ser salvo. Sua respiração ficou pesada, e seus olhos, marejados, encararam o chão. Desde o começo, ele queria apenas uma coisa: sobreviver. E tudo que não podia usar, ele destruía. O velho passou a mão pelo rosto, como se estivesse revivendo memórias que deveriam permanecer enterradas. Enquanto ele falava, o som atrás da porta mudou. Não era mais respiração, era algo rasteando, arranhando a madeira, com um ritmo cuidadoso, calculado, como se estivesse escutando cada palavra e reagindo a elas. O velho se curvou um pouco, como se aquela simples mudança fosse esperada e temida. Ele fica inquieto quando sente presença nova, murmurou, com a voz presa. Ele gosta de novidade. Ele tenta imitar. Ele tenta atrair. Seu olhar finalmente encontrou o meu, carregado de uma tristeza tão profunda que parecia não pertencer a um homem vivo. O chão da casa vibrou levemente, não como um tremor, mas como se algo estivesse se movendo com peso, aproximando-se da porta. Por um instante, ouvi um som suave, quase humano, uma espécie de sussurro. Mas não era linguagem, era uma tentativa grotesca
de imitá-la. O velho segurou meu braço com força, com uma urgência desesperada. Não responda. Nunca responda. Ele aprende rápido demais. Sua mão tremia, tanto, que parecia prestes a se desfazer. E naquele momento finalmente entende: aquele homem não vivia isolado por escolha. Ele vivia preso ao próprio segredo. O som atrás da porta parou. O silêncio voltou, mas era um silêncio tenso, como o ar antes de uma tempestade. O velho respirou fundo, aproximou-se da porta e colocou a mão sobre a tranca. Seus olhos se fecharam por um segundo, como se estivesse fazendo uma prece muda. E então ele disse algo que me deixou completamente imóvel. Ele cresceu. Não houve explicação. Não houve contexto. Apenas aquelas duas palavras, carregadas de pavor absoluto. E a tranca não vai segurar por muito tempo. De repente, a madeira se curvou para fora, como se algo enorme estivesse pressionando do outro lado. A casa inteira estremeceu. A tranca rangiu, cedendo 1 centímetro. O velho recuou com o rosto drenado de vida. E enquanto eu encarava aquela porta que pulsava, como se tivesse um coração próprio, uma única certeza se formou em minha mente. O que estava ali dentro não era apenas monstruoso. Era inteligente. E naquele exato momento, ele sabia quem eu era. O impacto na porta cessou tão rápido quanto começou, como se a criatura tivesse decidido de forma calculada recuar para observar. O velho permaneceu alguns segundos, com a mão sobre a boca, tentando recuperar o ar que o pânico lhe roubara. Eu estava paralisado, não pela surpresa, mas pela consciência de que aquilo não fora um ataque cego. Era um teste. Um reconhecimento. A madeira ainda vibrava levemente, como se a coisa respirasse contra ela, estudando o limite entre o confinamento e a liberdade. E pela primeira vez, senti que não estávamos lidando com algo físico, mas com uma inteligência faminta. Ele aprendeu que fingir fragilidade atrai curiosos, disse o velho, a voz embargada. Quando era pequeno, imitava sons de filhotes perdidos. Choros, gritos baixos. As pessoas vinham achando que era um animal machucado. Ele se virou para mim, e naquele instante, seu olhar era o de alguém que carregava centenas de memórias que jamais deveriam ser lembradas. Agora, ele imita a gente. A frase caiu sobre mim como um golpe duro e frio. Meu estômago revirou ao imaginar o que poderia estar fazendo atrás daquela porta, testando tons, ritmos, palavras. O começo torpe de uma linguagem construída, a partir do que ouvia. O velho se aproximou da janela e afastou a cortina rota, apenas o suficiente para olhar para fora. A luz estava caindo, transformando a mata num amontoado, denso, de formas escuras. Ele fica mais inquieto à noite, murmurou. Como se a escuridão desse coragem, eu senti um arrepio subir pela espinha, ao pensar que durante todos esses anos, enquanto a vila dormia, aquela criatura passava horas tentando imitar humanos, aguardando o momento em que a tranca falharia, e ele finalmente poderia testar suas habilidades em algo vivo, fora daquela prisão improvisada. O velho me chamou com um gesto rápido e me levou até um canto da casa, onde um armário improvisado abrigava cadernos envelhecidos. Ele abriu o primeiro, e as páginas estavam repletas de anotações feitas com mãos inseguras, traços tremidos, desenhos grotescos que mais pareciam tentativas de registrar formas que a mente humana não conseguia compreender. Eu tento documentar tudo. Desde que o encontrei, havia datas, horários, descrições de sons, mudanças de comportamento, padrões noturnos. Mas o que mais me arrepiou foi uma anotação recente. Ele tenta repetir meu nome. Eu perguntei como a criatura havia conseguido aprender. O velho respondeu devagar, como quem carrega a culpa, porque eu falei demais perto dele quando era jovem. Tentei acalmá-lo. Falei meu nome, falei tudo. A voz dele vacilou, e ele repetia. No começo, de forma falha. Depois com um tom exato, só que sem alma, como um eco morto. O velho fechou os olhos, e pude perceber que esse detalhe o perseguia mais do que qualquer outro. Imitar voz era apenas o início. Ele quer imitar presença, jeitos, expressões,
mas nunca consegue o suficiente. Sempre fica quase humano. O chão vibrou novamente, mas dessa vez não era força. Era ritmo. Como passos, como se a criatura estivesse andando no pequeno espaço, atrás da porta, tentando reproduzir a maneira como caminhávamos pelo cômodo. O velho respirou fundo e colocou a mão no meu ombro. Ele não quer sair à força. Ele quer sair quando puder se misturar. Quando ninguém notar a diferença, seu semblante endureceu com um tipo de horror resignado. E ele está perto disso. Minha boca secou. A ideia de algo escondido ali, imitando passos humanos, talvez preparando até um sorriso, atravessou minha mente com violência. O velho me levou até uma pequena abertura no chão, coberta por uma tábua solta. Debaixo dela, havia raízes retorcidas, terra negra e tecidos rasgados, roupas que nunca tinham sido dele. Vestígios de outras pessoas que em algum momento chegaram perto demais do casebre. Ele faz isso quando tá tentando copiar algo novo. Rouba pedaços, guarda cheiros. O velho falava como se recitasse uma sentença. Ele está preso aqui, mas a mata ao redor é dele. O ar ficou mais denso, pesado, como se a terra estivesse nos observando. Um barulho súbito ecoou 3 batidas lentas na porta trancada. Não batidas agressivas. Batidas, imitadas, como se estivesse reproduzindo o som que nós faríamos se quiséssemos chamar alguém. Meu corpo gelou. Aquilo não era instinto animal, era tentativa consciente de interação. O velho fechou o punho, lutando para não ceder ao pânico. É assim que começa. Ele chama. Ele copia. Ele espera que alguém responda. E então, sem aviso, veio o pior. Uma voz baixa, rasgada, imperfeita, mas claramente tentando reproduzir palavras. E a palavra que saiu era o meu nome. Meu coração bateu tão forte que pensei que fosse desmaiar. O velho agarrou meu braço e quase me arrastou para longe da porta, como se temesse que qualquer hesitação minha atraísse o monstro para ainda mais perto. Não diga nada, ele sussurrou, com a voz cortada pelo pavor. Ele aprende com cada som, ele absorve tudo. O eco distorcido do meu nome. Continuou, repetido 2, 3, 4 vezes, cada vez mais parecido com a minha própria voz. Uma reprodução fria, vazia, que soava como algo usando minha identidade como uma máscara. Então, o silêncio caiu de novo. Um silêncio tão profundo que parecia enfiar as mãos dentro da minha mente e apertar. O velho se afastou da porta, cambaleando como se tivesse perdido anos de vida em poucos minutos. Ele olhou para mim com uma expressão devastada e disse: agora que ele conhece você, ele não vai esquecer. E naquele instante, tive absoluta certeza de que a criatura não estava tentando escapar à força. Ela estava planejando, observando, e quando decidisse sair, não viria como um monstro. Viria como alguém que eu reconheceria. O corredor parecia mais estreito do que antes, como se a casa tivesse encolhido desde minha última visita. As tábuas rangiam sob meus pés, não de forma aleatória, mas como se reagissem ao meu peso com um protesto consciente, quase humano. O ar estava tão pesado que parecia empurrar meu peito para dentro, dificultando a respiração. Eu segurava a lanterna com força demais, a luz trêmula cortando pedaços da escuridão, enquanto sombras dançavam nas paredes, como criaturas irritadas por terem sido despertadas. Algo ali dentro se movia. Não era imaginação. Não era medo exagerado, era real. A porta do porão estava meio aberta, revelando apenas a ponta da escada, envolta em um breu sólido. Mas o que realmente chamou minha atenção foi a parede à direita da porta. A tinta estava estufada, rachada em padrões que pareciam veias pulsando sob a superfície, como se algo estivesse pressionando o reboco por dentro, tentando sair. Passei a mão pela parede e senti uma vibração leve, quase imperceptível, mas constante, como o batimento cardíaco de algo enorme e faminto. Recuar teria sido sensato,
mas eu estava longe demais para voltar. De repente, um golpe seco ecoou do outro lado da parede, depois outro e outro, como pancadas fortes, desesperadas, vindas de um ser que estava preso, ou de um ser que não queria estar mais preso. A vibração aumentou, e os pedaços de tinta começaram a se desprender, caindo em pequenos flocos ao chão. O som agora parecia gritos abafados, um rugido sufocado, misturado a algo que soava como choros distorcidos. Eu não sabia se era uma criatura, ou algo que já tinha sido humano um dia. A parede então soltou um estalo que me fez pular para trás. A rachadura se abriu um pouco mais, revelando um odor horrível, quase corrosivo, que invadiu o corredor como uma névoa tóxica. Minhas narinas arderam, meus olhos lacrimejaram. Dei 2 passos para trás e minha lanterna falhou, piscando como se estivesse perdendo energia. A vibração ficou mais intensa, e foi nesse exato instante que eu ouvi não um rugido, não um golpe, mas uma respiração, lenta, pesada, profunda. Uma respiração que estava do outro lado daquela parede, simulando a minha, como se imitasse cada fragmento de ar que eu puxava. O velho sabia que aquilo estava ali. Claro que sabia. Não era possível viver naquela casa sem ouvir, sem sentir, sem perceber essa presença. Mas por que ele não havia fugido? O que o mantinha ali era medo, obrigações antigas, ou uma culpa tão profunda que o obrigava a vigiar a criatura como penitência. A respiração atrás da parede ficou mais forte, mais próxima, como se a criatura soubesse que eu estava do outro lado e estivesse tentando sentir meu cheiro. A madeira do corredor começou a tremer. Vi uma pequena nuvem de pó cair do teto e minha lanterna piscou de novo. Então, bem devagar, a rachadura se abriu mais. Só o suficiente para que eu visse algo que quase fez minhas pernas cederem. Um olho. Mas não um olho normal. A pupila era estreita, reptiliana, cercada por veias escuras que pareciam vivas, pulsando como vermes sob a pele. A íris tinha uma coloração cincha azulada, morta, mas ao mesmo tempo faminta. E quando aquele olho me viu, ele se dilatou, como se tivesse reconhecido uma presa. Dei um passo atrás, depois outro. Meu corpo inteiro gritava para correr, mas algo me mantinha ali, como se eu fosse um imã preso a uma força invisível, vinda daquela fissura. O olho se movimentava, seguindo cada gesto meu. Minha respiração acelerou, e como resposta, a respiração atrás da parede acelerou também, imitando cada movimento, cada tremor. Era como se aquela coisa estivesse aprendendo comigo, copiando meus padrões, ensaiando o ritmo do meu medo, para ossá-lo contra mim. De repente, a lanterna apagou. A escuridão me engoliu num único segundo, tão densa que parecia material. Eu não conseguia ver nada, nem minhas próprias mãos. Só podia ouvir o som da criatura e o barulho lento, arranhado, de unhas deformadas raspando o interior da parede, tentando alargar a abertura. Meu coração batia tão alto que eu tinha certeza de que a coisa conseguia ouvir. Engoli seco e dei um passo para trás, mas o piso rangeu alto demais, e a criatura reagiu imediatamente. Um grunhido profundo atravessou a parede como uma onda de choque. Eu senti o ar vibrar, senti o corredor tremer, senti algo vivo e monstruoso tentando romper a madeira de uma vez. A rachadura se abriu por mais alguns centímetros, e por ela escorreu um líquido escuro, viscoso, que pingou no chão com um cheiro insuportável. Eu recuei rápido, mas não rápido o bastante, para evitar ouvir algo que congelou meu sangue. Uma voz que não era humana, mas que usava palavras humanas, distorcidas, quebradas, como se estivesse tentando imitá-las pela primeira vez. Valium, ar. A palavra atravessou o corredor como um sussurro demoníaco, arrastado e imperfeito. Meu corpo perdeu todas as forças. Aquilo estava aprendendo a falar, estava tentando se comunicar comigo, ou estava repetindo algo que já tinha ouvido dentro daquela casa. Talvez algo que o velho dizia, talvez algo que outras vítimas
disseram antes de desaparecer. Dei um passo para trás, depois outro. E corri. Corri até minhas pernas doerem. Até o som da respiração desaparecer. Até a casa ficar distante como um pesadelo, que me seguia mesmo com os olhos abertos. Eu só parei de correr quando minhas pernas falharam, e minha respiração virou um sopro áspero, arrancado à força. A estrada estava atrás de mim, mas a sensação de estar sendo seguido permanecia colada à minha pele, como uma sombra que não pertencia ao meu corpo. A imagem daquele olho me perseguia, a forma como ele dilatou ao me ver, a forma como imitou minha respiração, e acima de tudo aquela palavra. Aquilo não era apenas uma criatura, era algo que aprendia, algo que observava, algo que evoluía. Precisei de alguns minutos para perceber que não estava sozinho na estrada. Alguém me observava de longe, uma silhueta imóvel, parcialmente escondida, atrás de um grupo de árvores retorcidas. Quando tentei focar a visão, ela deu um passo para trás, como se quisesse ser vista apenas o suficiente para deixar claro que estava ali, mas não o suficiente para revelar quem era, ou o que era. O sol estava prestes a se pôr, e a luz fraca criava sombras alongadas que deformavam tudo. E pela primeira vez, senti que talvez não fosse apenas a criatura da casa que havia despertado. Continuei caminhando lentamente até o vilarejo, sentindo os olhos daquela figura me acompanharem. A cada 10 passos eu olhava para trás e, sem falhar, ela ainda estava lá, sempre à mesma distância, sempre imóvel, sempre observando. Quando finalmente cheguei às primeiras casas, a silhueta recuou e desapareceu entre os troncos, como se tivesse sido sugada pela mata. Mas o desconforto que ela deixou permaneceu. Uma sensação de que algo mais estava envolvido naquela história. Algo que eu ainda não tinha considerado. O vilarejo era pequeno e silencioso, mas dessa vez, o silêncio tinha outro peso. O da expectativa. As portas estavam fechadas, as janelas cobertas com panos grossos. Era como se todos soubessem que algo estava prestes a acontecer, ou como se já tivesse acontecido. Ao passar pela casa da Dona Judite, ela abriu uma fresta na cortina e me viu. Seus olhos se arregalaram. Ela fechou a cortina rápido, mas não rápido o bastante para esconder o medo estampado no rosto. Não medo de mim, medo do lugar de onde eu tinha vindo. Quando cheguei à venda do seu Marcondes, entrei sem pensar. O sino da porta ecoou no ambiente vazio. O velho dono estava atrás do balcão, arrumando garrafas. Mas quando levantou a cabeça e me viu, suas mãos tremeram. Ele colocou a garrafa de volta devagar, como se tivesse acabado de ver um fantasma boca. Volto lá. Murmurou. Eu não tinha dito nada. Não tinha perguntado nada. Mas ele sabia. Todos ali sabiam. O ar ficou mais denso, como se o nome daquele lugar não pudesse ser pronunciado. O velho, ele não está mais sozinho, ele disse, com a voz baixa, quase engasgada. Me aproximei um passo. O que isso significa? Marcondes olhou para a porta, certificando-se de que ninguém estivesse ouvindo. Seus olhos estavam vermelhos, cansados, como se carregassem noites de insônia e lembranças que tentavam evitar. Aquilo que ele guardava lá dentro nunca deveria ter acordado, ele disse. Mas não é só aquilo. Tem mais. O velho não era o único responsável por vigiar a coisa. Quem mais? Marcondes respirou fundo. Uma família inteira. Uma Linahem. Gerações de guardiões. O velho era só o último. Mas alguém devia substituí-lo. Um frio percorreu minha espinha. E ele escolheu você, Marcondes completou. Naquele instante, o mundo pareceu girar levemente. A memória do olhar do velho no dia em que me viu pela primeira vez na estrada voltou à tona. Não era um olhar de desconfiança. Era um olhar de reconhecimento, como se ele estivesse vendo algo em mim que eu não tinha percebido. Eu não tenho nada a ver com isso, murmurei. Tem sim, disse o velho da venda. Ou não teria ouvido o chamado. A palavra chamado ecoou na minha mente, como um trovão,
silencioso. O som subterrâneo, dentro daquela casa. E como ele parecia reagir à minha presença. Como a criatura imitava meus movimentos, minha respiração. Eu não queria acreditar, mas algo dentro de mim sabia. Eu tinha sido puxado para aquele lugar por um motivo. Há outros Marcondes, continuou. Gente que sumiu depois de ouvir o mesmo som. Alguns enlouqueceram, outros foram levados para dentro da casa. Mas você voltou. E isso significa que ela, escolheu Vok. Antes que eu pudesse responder, a porta da venda se abriu com força. O sino tilintou como um grito metálico. E a silhueta que eu tinha visto na estrada entrou. Era uma mulher, magra, alta, com o rosto parcialmente coberto por um lenço escuro. Mas seus olhos eram iguais aos olhos que eu tinha visto na parede. Não reptilianos, mas com o mesmo brilho faminto, curioso, distorcido. Ela me encarou por alguns segundos, que pareceram horas depois sório. Um sorriso torto, quebrado, como se não estivesse acostumada a usar músculos humanos daquela forma. Ele acordou, ela disse, com uma voz áspera, arranhada por dentro. E quer você? Marcondes empalideceu. Eu recuei um passo, incapaz de desviar o olhar. A mulher deu outro sorriso. E quando abriu a boca, notei que seus dentes estavam deformados, como se tivessem sido moldados por algo que não compreendia a anatomia humana. Você tem pouco tempo, ela completou, antes que ele venha buscar. E então, sem mais uma palavra, ela saiu pela porta e desapareceu, como fumaça na noite nascente. Foi naquele momento que eu entendi. O velho não estava sozinho. E eu também não estava. A noite caiu com uma velocidade anormal, como se o céu tivesse sido apagado por mãos invisíveis. Eu deixei a venda do Marcondes com o coração descompassado. E cada casa fechada, cada janela lacrada, parecia confirmar que algo terrível estava prestes a acontecer. As luzes do vilarejo tremeluziam como se estivessem prestes a falhar. E o ar tinha uma densidade que me fazia sentir como se estivesse caminhando debaixo d'água. O silêncio era tão absoluto que até meus passos pareciam errados, invasivos, como se eu estivesse perturbando um ritual que já tinha começado e do qual eu fazia parte. Quando cheguei à entrada da minha casa, senti imediatamente que algo estava errado. A porta estava fechada, mas o cheiro no ar denunciava a presença de algo que não deveria estar ali. Era o mesmo odor que senti na rachadura da parede da casa do velho. Um cheiro ácido, orgânico, misturado com algo que lembrava a ferrugem antiga. Meu estômago revirou. Respirei fundo, girei a maçaneta, e a porta abriu sem resistência. Não estava trancada. Não porque eu tivesse esquecido, mas porque alguém a tinha aberto. O interior da casa estava mergulhado em sombras. Minha sala, que sempre fora familiar, agora parecia deformada, como se as paredes tivessem mudado de lugar enquanto eu estava fora. A luz da rua entrava pela janela em linhas estreitas, revelando partículas de poeira suspensas no ar, poeira que se movia devagar demais, como se estivesse sendo puxada por uma respiração profunda vinda de algum canto escuro. Eu senti a presença antes mesmo de vê-la. Senti como um peso no peito, uma gravidade estranha me puxando para dentro da casa. Então a porta atrás de mim se fechou sozinha. O estalo ecoou como um tiro. Minha respiração acelerou, mas o som que veio logo depois me fez congelar. Uma segunda respiração, não minha, imitando exatamente o meu ritmo, milésimos de segundo depois. Era perfeita demais para ser coincidência. Aquilo me acompanhava. Aquilo estava me escutando. E estava prendendo. A lanterna na minha mão tremia tanto que a luz balançava pelas paredes, como um farol desesperado. Foi aí que vi as marcas no chão. Elas começavam na porta e iam direto para o corredor. Pegadas deformadas tortas, longas, exatamente como as que vi na casa do velho. Mas agora estavam dentro da minha casa. Cada pegada tinha marcas laterais, como se dedos alongados tivessem se espalhado para manter equilíbrio. Me aproximei, devagar cada passo, um insulto,
ao meu próprio instinto. As pegadas paravam diante da porta do meu quarto. A maçaneta estava virada para baixo, como se alguém ou algo tivesse acabado de soltá-la. Eu sei que você está aí, murmurei, sem reconhecer minha própria voz. O silêncio que veio em resposta foi ainda pior do que um rugido. Foi um silêncio calculado, atento, predatório. E então, muito lentamente, a porta do quarto abriu alguns centímetros, revelando uma escuridão tão profunda que parecia líquida. O cheiro agora era sufocante. Meus olhos lacrimejaram, e minha lanterna apagou, não falhou, não piscou, apenas morreu, como se a escuridão a tivesse engolido. A sala inteira ficou submersa num breu absoluto. Foi nesse instante que eu vi o som, um arranhar lento, repetitivo, vindo do chão do quarto, como unhas, muitas unhas testando o piso. Depois, a respiração, pesada, familiar, a mesma que imitou a minha no corredor da casa do velho. Ela estava ali, dentro do meu quarto. Eu recuei um passo, mas o chão rangeu alto demais, e a criatura respondeu com um grunhido profundo, tão grave, que senti minhas costelas vibrarem. Senti o medo subir pela minha coluna, como uma mão gelada. De repente, 2 pontos brilharam na escuridão. 2 olhos, não iluminados por luz, mas por algo interno, como brasas abafadas. Eles se moveram devagar, subindo como se a criatura estivesse se erguendo. A respiração ficou mais forte, mais próxima. E então, pela primeira vez, eu ouvi sua voz sem paredes entre nós. Vok. E a palavra saiu quebrada, arrastada, mas clara o bastante para me paralisar. Ele estava me chamando. Eu tentei correr, mas algo segurou meu tornozelo. Algo frio, úmido, firme. A criatura tinha saído completamente do quarto agora. E seu toque parecia feito de carne e sombras ao mesmo tempo. Puxei minha perna com força, caindo de costas no chão. A criatura avançou um passo, e a luz fraca que vinha da rua finalmente iluminou um fragmento dela só o suficiente para destruir qualquer esperança de normalidade. A pele era irregular, com partes lisas e outras cobertas de uma textura que parecia escamas. Os dedos eram longos, articulados em pontos que um corpo humano jamais deveria ter articulações. A boca, deformada, como se tivesse tentado imitar um sorriso humano e falhado grotescamente. Iscou, ido. Ela murmurou. E quando ela disse isso, eu entendi. Ela não estava ali para me matar. Ela estava ali para me levar. Foi o som, do lado de fora, que interrompeu o movimento da criatura. Um grito, agudo, feminino. Eu reconheci na hora. Era a mulher da venda, a silhueta da estrada. Ela estava lá fora. E não estava sozinha. O piso tremeu. A criatura rugiu, um som de ódio puro, como se alguém tivesse interferido no seu ritual. Ela se virou lentamente, seus olhos brilhando com violência. E então, num movimento brusco, ela correu para a porta da rua, como um animal enlouquecido pela perda da presa. E eu fiquei ali caído, no chão, o respirando, como se tivesse renascido. Porque naquele momento, eu percebi. Aquilo não veio até mim apenas por vontade própria. Alguém tinha trazido ele até mim. A casa foi finalmente engolida pelo silêncio. Mas um silêncio diferente, não o silêncio pesado que antecede um desastre, e sim aquele que resta, depois que algo antigo finalmente encontra descanso. Enquanto eu caminhava de volta pela trilha úmida, percebi que nada do que vivia ali dentro iria desaparecer com o tempo. Não era uma lembrança que o esquecimento pudesse apagar. Era como se uma parte de mim tivesse sido arrancada, e outra, totalmente nova e estranha, tivesse ocupado o espaço. O velho tinha razão. Certas coisas não morrem, apenas esperam. E durante anos, aquela criatura esperou. Esperou por ele, esperou por alguém, esperou pelo momento em que poderia, enfim, ser arrancada da escuridão. Quando cheguei à estrada principal, o mundo parecia normal demais, como se zombasse de tudo o que eu tinha presenciado. Árvores balançavam sob o vento,
crianças riam ao longe, e o céu começava a abrir, como se a tempestade nunca tivesse existido. Mas dentro de mim, a tempestade continuava rugindo. Nada seria como antes. O peso daquela porta subterrânea se fechando ainda ressoava nos meus ossos. E por um instante, eu tive a nítida sensação de que algo ali embaixo não tinha sido destruído completamente, apenas domado por forças que eu mal compreendia. Talvez o velho soubesse que a luta dele estava chegando ao fim. Talvez, de alguma forma, ele soubesse que eu seria puxado para dentro dessa história, quer quisesse ou não. Hoje, olhando para trás, eu entendo aquela criatura, aquela presença, aquele horror. Nada disso era apenas dele. A casa era apenas o container. O velho era apenas o guardião. A escuridão precisava de um novo nome. E ela escolheu o meu. Mas enquanto eu conseguir contar esta história, enquanto minha voz for capaz de atravessar a noite, talvez eu consiga mantê-la contida por mais algum tempo. E se você está ouvindo isso agora, lembre-se, algumas portas precisam permanecer fechadas, porque nem tudo o que vive no escuro quer ser libertado.